Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 2 de agosto, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21. O evangelista registra que, naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu de barco para um lugar deserto e afastado. Com certeza, Jesus sofreu muito com a morte de João, porque João é seu primo, é da sua família, era seu amigo, por muitas vezes, com certeza conviveram. João é aquele que batizou ao Cristo Jesus, eram muito próximos. E quando a gente perde alguém que a gente ama muito de verdade, às vezes a gente nem quer conversar muito, às vezes a gente nem quer, né, muita proximidade, a gente quer se afastar um pouco, experimentar a dor, viver a dor. Então Jesus vai para um lugar deserto e afastado para chorar, para recordar dos bons momentos com seu amigo e primo João Batista. Mas, ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Aqui neste Evangelho, meu irmão, minha irmã, Jesus apresenta a cura para a dor que sentimos da perda de alguém que amamos. A cura está em fazer alguém feliz, em cuidar de alguém, em amar alguém. Se nós ficamos fechados na nossa dor, na nossa ferida, ela só aumenta. Se você se trancar num quarto, fechar a porta, chorar, gritar, você irá aumentar ainda mais a sua dor, remoer a dor. É como se você tivesse um machucado na sua perna, no seu braço, e você ficasse com o dedo cutucando, mexendo naquela ferida. Ela não vai cicatrizar, só vai aumentar. Qual é a cura para a dor que sentimos da perda? Cuidar de alguém, amar o próximo. Por isso, Jesus se aproxima da multidão, sente compaixão e cura as pessoas que estavam doentes. Nós também podemos curar as pessoas que estão tristes, angustiadas, com um sorriso, com uma ajuda, abrir a porta para alguém que está com dificuldade, atravessar uma pessoa idosa na rua, embalar uma criança, né? Ajudar de forma material alguém que está com dificuldade, especialmente nesse tempo de frio. Ser bondoso, ser caridoso com as pessoas, ser gentil, ser paciente e tolerante com as pessoas que aparentemente são difíceis conosco, ser misericordioso, não julgando as pessoas e nem condenando, mas amando sem preconceito, sem julgamento, dando uma segunda, uma terceira chance para as pessoas que erraram. Aí estará o remédio para a nossa dor. E ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e e a tarde já está chegando. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Então Jesus percebe que é uma hora boa, excelente, para catequizar os discípulos sobre a importância do cuidado, sobre a importância do amor. E Jesus então diz: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Dar de comer do pão da palavra. As pessoas precisam tanto de uma palavra amiga. Às vezes nem precisa que nós digamos alguma coisa, apenas que nós sejamos capazes de ouvir. Quantas vezes queremos desabafar, conversar com alguém, falar da nossa dor, e o próprio gesto de falar é um gesto de cura. Muitos psicólogos, psicanalistas que conhecem profundamente o ser humano, dizem isso, que falar é muito importante. Falar muitas vezes é melhor do que muitos remédios. Importante desabafar. Então, acolher a pessoa é um sinal de oferecer o pão. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes.
Os discípulos, diante da exigência, diante das necessidades do povo, apresentam suas fraquezas, apresentam suas necessidades e o pouco que têm. E Jesus disse: Mas trazei-o aqui, este pouco. E mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os pães, os peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu o pão e o deu aos seus discípulos. E pediu aos discípulos que distribuíssem às multidões. Jesus realiza o milagre com aquilo que os discípulos ofereceram. Jesus realiza o milagre, mas é os discípulos quem distribui. Jesus hoje realiza o milagre, mas nós temos que oferecer os nossos dons, nós temos que oferecer a nossa boa vontade, o nosso desejo de servir, ainda que aparentemente o que tenhamos seja pouco, insignificante, mas se oferecermos o pouco com amor, um milagre imenso irá acontecer na nossa vida. E todos então comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobrou 12 cestos, que representam os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 pessoas, sem contar mulheres, eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, seu dia, te dando saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.